Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu continuo a explorar a obra clássica de Freud, a interpretação dos sonhos, né? Pois bem, gente, eu gostaria de fazer uma observação, tá? A gente sabe que a sociedade evoluiu. A gente sabe que as formas de ser no mundo, os modos de ser no mundo evoluíram em comparação à época de Freud, né? Então, consequentemente, a psicanálise, ela também precisa evoluir, né? Mas o que é que acontece? A gente não pode deixar de beber das fontes clássicas, porque para compreender uma psicanálise mais contemporânea, que abarque essa nova modalidade social, a gente precisa ter o conhecimento, pelo menos o conhecimento básico, daquilo que é clássico no âmbito da psicanálise, né? O próprio Lacan, ele, apesar de ele ter evoluído, né, algumas teorias freudianas, apesar de ele ter ressignificado a psicanálise freudiana após o retorno a Freud, após uma releitura, mas ele dizia, né, continuem a ler Freud. E inclusive ele dizia, quem quiser que seja lacaniano, eu sou freudiano. Então com isso ele quer dizer que a gente nunca deve, né, se desvincular desse clássico. A gente nunca deve deixar para trás, né, fazer cair em desuso o clássico da psicanálise. Entende por quê? Porque a gente precisa conhecer esse clássico para ter um conhecimento sólido acerca do contemporâneo, entende? Então, anteriormente, eu vinha falando dos estímulos sensoriais externos, eu vinha falando das excitações sensoriais internas, eu vinha falando dos estímulos somáticos orgânicos, né? Tudo isso como fonte da produção de imagens oníricas, né, que aparelham os sonhos, tá? Pois bem, em sequência, quem não assistiu esses vídeos anteriores aí, é importante que você assista para que você tenha uma compreensão abrangente acerca do que eu vou falar aqui, certo? Vejam bem, Freud, ele traz uma ressalta nessa sua obra, e eu transformei essa ressalta em uma indagação para poder fomentar o senso crítico, o senso reflexivo de vocês. Vejam bem, ele começa a falar das fontes psíquicas de estimulação, tá? Ele começa a falar desse tipo de fonte, e aí eu indago para vocês com base em uma ressalta de Freud. Será que algum sonho ele pode ocorrer sem ser impulsionado por algum estímulo somático? Será? E aí eu vou falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês de modo didático sobre esses estímulos somáticos que inclusive eu já falei anteriormente. O que é um estímulo somático? Bom, alguma coisa ali, né? Existe alguma coisa no meio externo e até no meio interno, mas algo assim munido por uma excitação, algo que provoca, por meio dessa excitação, provoca um estímulo que acaba impulsionando, né, a produção de certas imagens mentais que de repente provocam os sonhos. Exemplo, eu falei anteriormente dos estímulos somáticos orgânicos internos, né? Então eu falei, vamos lá, tu tá ali dormindo, tu estás ali dormindo, certo? Mesmo em estado de sono profundo, o teu organismo começa a sentir a necessidade fisiológica de comer.
Então o que é que acontece? O teu estômago começa a roncar, né? Começa a ser munido por uma excitação provocada pela fome. E aí, mesmo tu estando dormindo, né, mas a tua mente está voltada para o meio interno, para aquilo que acontece no teu meio interno, né? Então o que é que acontece? Esse estômago roncando, ele pode provocar aí, né, imagens oníricas, ou seja, pode provocar aí certos conteúdos mentais que vai produzir um sonho. Então, de repente, tu sonhas se alimentando, tá? Tu sonhas se alimentando, tu sonhas comendo chocolate. Então, esse conteúdo foi provocado por esse estímulo, sabe? Esse estímulo foi uma soma para a produção desse conteúdo, dessas imagens oníricas, entende? Então, veja bem, será que é possível uma fonte puramente psíquica para estimular a produção dessas imagens oníricas? Porque, veja, eu falei de estímulos externos, uma luz acesa, que de repente tu estás aí dormindo e o clarão pode provocar, né, essas imagens mentais que acabam produzindo conteúdos oníricos que vai produzir o sonho, né? As excitações sensoriais internas, né? Os órgãos sensoriais podem provocar imagens oníricas, como por exemplo, tu fechas os olhos e aí teus olhos estão irritados. E aí quando tu fechas, tu sente como se fosse areia, sabe? Pinicando os teus olhos, mas ainda assim tu pegas no sono e de repente isso aí estimulou, sabe? Imagens oníricas que produziam sonhos, entende? Então de repente tu sonhas lendo ali um livro e com muita dificuldade para enxergar as letras, sabe? Então isso foi provocado por essa etiologia aí nos teus órgãos sensoriais, foi provocado por essa excitação dos teus órgãos sensoriais, essa irritação nos teus olhos, entende? E aí depois a gente viu lá, né, a questão dos órgãos internos, como eu falei, de repente um órgão está munido aí por uma excitação e de repente isso pode provocar imagens oníricas que vai produzir um sonho, entende? Mas e as fontes puramente psíquicas? Será que é possível um conteúdo puramente psíquico, né, provocar imagens oníricas que venham aí a estimular, que venham aí produzir sonhos, né? Vejam bem, Freud ele vai dizer que isso é muito difícil. É muito difícil descrever esse tipo de feito, né? É muito difícil. Quando um sonho ele é proveniente de uma fonte puramente psíquica, a gente dá a isso o nome de sonhos associativos e não sonhos somáticos. Sonhos somáticos são aqueles que são produzidos a partir de estímulos sensoriais, estímulos somáticos, os que eu acabei de frisar, tá? Um sonho que é produzido a partir de uma fonte puramente psíquica são os sonhos associativos. É a partir de uma associação, cara, de ideias mentais, puramente mentais, que aí provocam, né, esses sonhos. Então vejam bem, Freud vai dizer, olha, é muito difícil, né, descrever isso. Nos sonhos associativos, propriamente ditos, não existe aí um núcleo sólido, sabe? Ou seja, um núcleo derivado da estimulação somática, porque é mais fácil estudar os sonhos a partir de uma estimulação somática,
né? Porque é algo sólido, é algo em comparação ao associativo, o somático é algo palpável, é algo passível digamos assim, de uma lógica mais objetiva. E isso aqui é puramente subjetivo. Então, é assim, bem complicado de descrever aquilo que é puramente subjetivo. Pela ausência, sabe, desse algo mais sólido, entende? Devido à dificuldade da ausência disso aí que é somático, disso aí que traz uma soma, sabe, para poder descrever de modo mais solidificado, né? Esse feito, esses conteúdos e enfim. Aí Freud ele vai trazer os ditos de Wundt, sabe? Wundt ele vai procurar minimizar o fator psíquico na provocação dos sonhos, né? Porque a gente sabe que Wundt ele é muito, quem estuda a psicologia vai entender que Wundt ele é muito daquilo que é palpável, daquilo que é passível de uma experimentação, daquilo que é mais passível de uma observação objetiva, entende? E aquilo que é psíquico, que é um fator puramente psíquico, isso aí não é passível de uma observação objetiva. Então ele procura minimizar o fator psíquico, sabe, na provocação dos sonhos, entende? Então, ele vai declarar que, segundo Freud, na interpretação dos sonhos, Wundt, ele vai declarar que não parece haver justificativa para se considerarem os fantasmas dos sonhos como puras alucinações, entende? Ou seja, as imagens oníricas aparelhadas por aquilo que é uma pura alucinação, sabe? Então ele vai dizer que é provável que a maioria das imagens oníricas consista de fato em ilusões e não em alucinações, certo? Porque as ilusões, elas partem de impressões sensoriais. E aí talvez você possa estar confuso agora. Cara, alucinação, ilusão, para explicar isso aí, não entendi nada. Eu vou explicar para você. Vejam bem, a alucinação, o que é a alucinação? A alucinação é algo que é produto única e exclusivamente da mente, tá? Então, se eu estou aqui conversando com vocês e de repente aparece ali para mim uma pessoa, e aí a minha mãe chega aqui e eu digo: mãe, tu tá vendo aquela pessoa ali? Aí minha mãe diz: não, Caio, eu não tô vendo aquela pessoa ali. Então veja, isso é uma produção exclusiva da minha mente, sabe? Então isso é uma alucinação, entende? Minha mãe não está vendo, não é algo objetivo, só eu estou vendo, não é algo, digamos que, passível de uma exploração objetiva, um pouco mais objetiva, entende? É algo puramente subjetivo, só eu estou vendo aquilo ali, entende? Só para mim que aquilo ali está acontecendo, entende? Então isso é uma alucinação. E o que é a ilusão? A ilusão é quando, por exemplo, eu estou dormindo no escuro. De repente eu acordo sonolento e tem um casaco na minha frente, assim, pendurado. Um casaco preto, grande, pendurado na minha frente. Eu olho para aquilo e eu imagino uma pessoa, não imagino um casaco. Então veja, a ilusão é algo que a minha mente deturpa. É algo que existe sim na realidade, mas assim, minha mente deturpa aquilo que está na realidade, entende? Então isso aí é uma impressão sensorial. Existe um objeto ali, sabe? Mas a minha mente sobre esse objeto
produz uma ilusão. A minha mente ver uma pessoa e não um casaco. Então é quando Wundt vai dizer, olha cara, os fantasmas dos sonhos, né, não são aí puras alucinações, né? Eles consistem de fato em ilusões, ou seja, meu estômago ronca quando eu estou dormindo. Eu não vou sonhar de modo propriamente dito com meu estômago roncando. Mas aí a minha mente ela vai deturpar essa impressão sensorial, entende? Essa impressão somática, na verdade. Ela vai deturpar e vai converter isso aí em uma imagem onírica, onde essa imagem onírica vai ser munida pelo seguinte conteúdo: eu vou estar em uma mesa comendo. Mas veja, essa imagem onírica foi provocada por uma impressão somática. Algo mexeu comigo para que isso pudesse ser produzido. É como uma ilusão da mente, entende? A mente ela sente aquilo e ela deturpa aquilo, sabe? Para a produção de determinado conteúdo, entende? A alucinação seria a produção de uma imagem onírica onde nada mexeu comigo, nada. Impressão sensorial, estímulo somático, algo do externo, algo do meu órgão sensorial, algo do meu organismo interno, nada, nenhuma impressão sensorial, nenhum estímulo somático, nada, apenas um conteúdo psíquico. Isso aí é uma alucinação, porque é algo puramente da minha mente. Como alucinação? Cara, ninguém tá vendo aquela pessoa ali, mas eu tô vendo. Uma produção única e exclusiva da minha mente, entende? Isso é alucinação. Então, é isso aí. Para Wundt não tem como o sonho ser produto de pura alucinação, de algo que esteja puramente no psíquico, sem um estímulo, sem uma impressão sensorial, entende? Ele vai dizer que isso é impossível, que precisa-se de fato consistir em uma ilusão. Alguma coisa precisa mexer comigo, o meu organismo, algo do externo, algo dos meus órgãos sensoriais precisam, né, estimular necessariamente a produção dos sonhos. É nisso que Wundt vai acreditar. E Freud vai dizer, olha, até pode acontecer, né, de algo puramente psíquico estimular os sonhos. Mas não tem como descrever isso, entende? Justamente porque é algo muito subjetivo, sabe? É algo que é muito do singular. É algo que não é passível de uma objetividade, de uma observação direta ou indireta. Então é muito complexo falar sobre as fontes psíquicas que estimulam os sonhos. Acredito que isso é mais passível de ser trabalhado, de ser identificado, de ser, investigado, de ser especulado por meio da análise mesmo, sujeito a entrar em análise, né? Para daí então investigar certos conteúdos oníricos que são produzidos aí, né, nos sonhos e que de repente causa uma perturbação ao mesmo, é um sonho recorrente, enfim, então isso é mais passível de ser investigado no processo de análise. Não dá, nem tudo no que diz respeito ao sujeito, ao ser humano, dá para ser teorizado, entende? Pois bem, é isso, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês mais esta explanação, tá bom? Pois bem, queria dizer para vocês que eu estou com um projeto de mentoria. O que é esse projeto de mentoria? Eu faço assessoria no que diz respeito a conteúdos da psicanálise, da psicologia. Então, se você é dessa área, está precisando de um reforço, né? Se você é estudante, está precisando de um reforço, eu estou prestando esse reforço. Tá? Eu estou prestando essa assessoria.
entende? E aí você pode me procurar para saber mais detalhes, né? Se, por exemplo, você vai produzir o teu TCC e você está perdido, né? Não sabe por onde começar em termos de conteúdo, né? Não entende muito sobre as regras da ABNT, não consegue compreender, eu também presto assessoria quanto a isso, entende? Trabalhos acadêmicos, uma resenha, um artigo, não sei nem para onde vai, eu presto assessoria quanto a isso. Tanto no que diz respeito às regras da ABNT, quanto no que diz respeito ao conteúdo, certo? Como também, vejo tal assunto lá na faculdade, estou com dificuldades nesse assunto, compreender esse assunto. Eu presto assessoria quanto a isso, beleza? Então, eu vou deixar aqui no comentário em destaque, bem como na descrição do vídeo, o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo para saber mais detalhes sobre a minha assessoria, bem como os valores, né? Eu não presto esse serviço gratuitamente, tá bom? Então aí você pode entrar em contato comigo para que você possa ter o conhecimento acerca dos detalhes no que diz respeito a esse projeto, beleza? Pois bem, gente, e aqui no comentário do vídeo em destaque, bem como na descrição, você vai encontrar aí as minhas redes sociais, caso você queira me acompanhar de perto, tá bom? Bem como você vai encontrar aí os meus demais canais aqui no YouTube, beleza? É isso, muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.